E aí, viajantes do Catupiry, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um bolo delicioso de cenoura formigueiro com calda de chocolate. Mas antes de tudo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Vamos lá para os ingredientes da massa. Nós vamos precisar de 3 cenouras médias cortadas, picadinhas ou em rodelas, em torno de 400 gramas de cenoura, 150 gramas de granulado de chocolate, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, 4 ovos e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Para a cobertura do bolo, nós vamos precisar de 2 colheres de manteiga, 50 gramas de granulado de chocolate, 2/3 de xícara de água, 2/3 de xícara de açúcar e 2 colheres de cacau em pó. Então, vamos lá preparar a massa. A gente vai colocar todos os ingredientes da massa no liquidificador, menos a farinha de trigo e o fermento. Depois de colocarmos tudo no liquidificador, nós vamos bater por mais ou menos 2 ou 3 minutos até a massa ficar bem homogênea e a cenoura ficar bem triturada. O nosso próximo passo agora é incorporar a farinha de trigo na nossa massa. Então, a gente vai colocar toda a massa que estava no liquidificador numa cumbuca e vamos colocando aos poucos a farinha e mexendo com o fouet. Vamos fazer isso até incorporar toda a farinha de trigo. Agora, para transformar o nosso bolo tradicional de cenoura em um bolo de cenoura formigueiro, a gente vai colocar o nosso granulado e vamos misturar para que a massa fique homogênea, mas com uma certa delicadeza para não dissolver o granulado na massa. E por final, vamos colocar o fermento na massa. Nesse momento, a gente tem que mexer também com delicadeza, porque a gente só quer misturar o fermento na massa. A gente não pode destruir as bolinhas que vão se formando nesse momento, porque são essas bolinhas que vão fazer o seu bolo ficar fofinho e o seu bolo crescer. Então, você não pode esquecer desse detalhe. Existe muita química envolvida quando a gente vai fazer um bolo. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença entre seu bolo dar certo ou não dar certo. Antes de você colocar o seu bolo no forno, o forno tem que estar pré-aquecido a 210 graus. Então, antes de você colocar a massa na forma, vai lá e já liga o forno, tá? E então, podemos colocar a massa na forma. Eu tô usando uma forma de silicone que não precisa untar, mas se você tiver uma forma tradicional de vidro ou de alumínio, você vai ter que untar com manteiga e com farinha de trigo para o seu bolo não pregar na forma. Outra dica importante: quando você colocar o seu bolo no forno, você não vai poder abrir nos primeiros 30 minutos, porque senão o seu bolo vai solar. Vai entrar ar frio e vai estragar o seu bolo. Então, se contente e se controle e não abra o forno nos primeiros 30 minutos. Agora que o seu forno está pré-aquecido, você já pode levar o seu bolo para o forno. Então, você vai deixar de 40 a 50 minutos. Isso vai depender do seu forno, tá? Então, não abra de jeito nenhum nos primeiros 30 minutos. Quando fizer 40 minutos, você espeta com o palitinho e vê se o seu bolo, se o palitinho sai limpo e vê se seu bolo já está assado. E então, vamos levar o bolo para o forno. Depois de 50 minutos, o meu bolo ficou pronto.
Mas a gente não pode desenformar agora, porque senão ele pode quebrar, ele ainda vai estar um pouquinho mole. Então a gente vai deixar esfriar para poder desenformar. Eu esperei muito, mas o bolo ainda estava um pouquinho morno, mas mesmo assim eu arrisquei. Vamos desenformar ele mesmo assim. Então, gente, a minha primeira experiência com essa forma de silicone, né? A gente tem que puxar assim as bordas para soltar bem, para quando a gente virar o bolo no prato, ele já soltar, né? Então, vamos lá para o momento mais dramático. A gente coloca o prato para poder virar o bolo no prato, tá? E a gente vai dando uma apertadinha em cima, né? Pra ver se solta o bolo da forma. Porque aparentemente o bolo está pregado na forma. Não foi tão simples assim. Então, tentando desgrudar o bolo da forma, balançando, porque este momento foi tenso. Eu não sabia se ia dar certo. Balancei, puxei para lá, puxei para cá, com medo do bolo quebrar, né? Senão não ia dar certo a nossa receita, se o bolo ficasse pregado. Mas, finalmente, deu certo. Deu certo! E o nosso bolo não ficou assim tão amarelinho, porque a gente botou muito granulado. E acaba que ele dá uma derretida na massa, né? E a massa fica um pouco mais escura, mas deu certo. E agora a gente vai fazer a calda para colocar em cima. Mas ficou uma lição aprendida aí, hein? Próxima vez que eu for usar essa forma, eu vou untar com manteiga para facilitar essa parte de desenformar. E para fazer a nossa calda é muito fácil. A gente coloca em uma panela todos os ingredientes da calda, menos o granulado. E eu já tô misturando aqui com fouet, que é para facilitar dissolver o cacau, que dá um pouquinho mais de trabalho. Agora eu troquei o fouet por uma espátula de silicone, porque o cacau já tá bem misturado e a gente vai precisar ficar mexendo para a nossa calda não queimar e engrossar, né? Eu tive que misturar aqui, mexer aqui mais ou menos uns 7 minutos, até ela começar a desgrudar do fundo da panela. Mas ela não vai ficar muito grossa, como uma cobertura, porque ela é uma calda, então ela é mais aquosa mesmo. E depois da nossa calda pronta, nós vamos jogar no nosso bolo. E a gente vai jogando de uma forma que ela escorra para fora e também para dentro do bolo. E por fim, vamos jogar o granulado por cima do bolo. E chegou a hora feliz, a hora de provar o bolo. E esse bolo não só ficou lindão, como ficou gostosão. E em 15 minutos o bolo já estava pela metade. E se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a crescer. Obrigada e até a próxima receita!